Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te ensinar a estruturar o seu curso de automaquiagem e também quero te apresentar diversas propostas diferentes que você pode oferecer de um curso de automake para suas clientes. Então, se esse assunto te interessa, vem comigo! Então, se você ainda não me conhece, o meu nome é Carol e aqui no canal eu falo sobre todos os assuntos pertinentes ao mundo da maquiagem e que não sejam a técnica de maquiagem. O curso de automake ele é perfeito para quem está começando e ainda não tem confiança para dar um curso profissional, mas que já tem conhecimento suficiente para ensinar alguém a se automaquiar. E ele é ótimo para a gente preencher os nossos dias da semana, né, que geralmente a gente não tem demanda de maquiagem, então é uma coisa que é super gostosa de fazer, super fácil também e que acaba gerando um bom retorno pra gente no início. Esse vídeo eu já quero dizer pra vocês que ele vai estar recheado de coisas muito legais. Eu quero então ensinar vocês a estrutura de um curso de maquiagem, quero falar um pouquinho sobre as diferentes propostas que a gente pode fazer de um mesmo curso de automake, também vou revelar pra vocês uma estratégia que eu utilizei logo que eu lancei meus cursos de automake para vender muito e também vou revelar pra vocês quanto que eu consegui faturar no primeiro mês que eu fiz cursos de automake lá no meu estúdio. Então fica comigo até o final desse vídeo que ele tá bacana demais. De começar falando com vocês que a gente pode estruturar diferentes formas de promover um curso de automaquiagem, como por exemplo esse aqui, aonde a gente promove principalmente a autoestima da mulher. E ele é perfeito para aquela mulher que simplesmente quer aprender a se maquiar para se sentir melhor, para se sentir mais bonita. E a gente linka muito isso com a autoestima, porque sempre que a gente está maquiada, bem arrumada, a gente costuma se sentir muito melhor. A gente também pode fazer uma proposta como essa aqui. Para uma mulher que está sempre cheia de eventos, sexta, sábado, ela está sempre saindo e ela não quer ficar refém de ter que estar sempre indo numa maquiadora. Então ela quer ser independente e aprender a se maquiar, uma proposta talvez mais elaborada, mais noite, e você pode oferecer esse curso também. Existem uma infinidade de cursos diferentes dentro da automaquiagem que você pode montar. Mas hoje eu quero falar um basicão, a estrutura fundamental que a gente pode fazer para estruturar um curso de automaquiagem, como eu costumo ministrar lá no estúdio. Gostaria de começar dizendo que a gente vai separar esse vídeo exatamente como eu separo a minha aula. Eu vou começar falando sobre os materiais que eu deixo disponíveis assim que a cliente chega, e aí depois a gente vai começar no curso em si, como eu configuro ele, que ele inicia então com a preparação de pele. Depois a gente vai então para a parte de tom e subtom de pele, a gente fala um pouquinho sobre características da pele dela, preparação da pele, contorno, iluminação específicos para o rosto dela, técnica de olhos, finalização com cílios, batom e depois demais dúvidas que a cliente possa ter. Então essa é a estrutura básica do meu curso e agora eu vou falar bem detalhadamente sobre cada uma delas para vocês. Começando do início. Logo que a cliente agenda o curso de automake comigo, eu já falo para ela que eu vou fornecer todo o material necessário, mas que eu acho interessante que ela leve aquilo que ela já tem em casa. Então, por quê? Primeiro porque a gente vai conseguir analisar aquilo que ela já tem, se a base que ela tem está correta para o tipo de pele dela, se a cor tá ok, se a sombra que ela tem é legal, se os materiais não são muito legais, tem que jogar fora, se presta, se não presta. Então eu já começo aí, vendo se o material dela é legal ou não. Então, logo que ela chega no estúdio, eu vou deixar um videozinho aqui do ladinho para vocês irem vendo como eu arrumo a minha bancada no momento que a cliente chega para o curso de automake. Então eu deixo uma toalhinha, espelho, algodão para limpar o rosto e o manual também que eu forneço no curso, porque tudo aquilo que eu vou falar aqui para vocês, eu faço um breve resumo e deixo no manual. Então quando ela vai para casa, ela consegue ir lembrando, né, o passo a passo que ela fez na aula para conseguir reproduzir em casa também. Logo que ela chega, eu deixo o meu material de um lado e ela deixa necessário os produtos dela no outro. E aí ela abre e deixa todos em cima da minha bancada. Eu vou ir analisando eles conforme eu for avançando a aula. Exemplo, as sombras que ela trouxe. Eu vou analisar só no momento que a gente for fazer o olho dela.
a base que ela trouxe e a gente vai analisar na hora que a gente for testar as bases no rosto dela. Vou seguindo, né, a sequência de produtos e vou olhando e analisando cada um deles conforme eu vou fazendo a aula. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também é que no meu curso de automake eu prefiro fazer da seguinte forma: a cliente senta na bancada e eu vou auxiliando ela fazendo uma metade do rosto. Então eu inicio uma metade do rosto mostrando como faz, ela continua esse lado e faz o segundo sozinho. Eu sei que tem profissionais que preferem sentar na frente da cliente e se automaquiar para ela ver, mas a forma que eu prefiro é assim e eu acho que vem dando super certo e eu consigo ensinar a cliente super bem. Então é dessa forma que eu faço, eu vou auxiliando ela em uma metade do rosto e ela faz a seguinte. E uma coisa que é bem legal falar também é que às vezes as clientes vêm com uma objeção que é a seguinte: eu vou esperar comprar os produtos de maquiagem para fazer o curso porque eu não tenho muita maquiagem. E aí a gente já fala para elas que não, que primeiro elas têm que fazer o curso para depois comprar as maquiagens. Porque de nada adianta ter um monte de maquiagem se você não vai saber usar para se maquiar, né? Fora que às vezes, se elas compram antes, elas podem comprar várias coisas erradas. E aí acontece que quando ela chega no curso, ela vê que ela tem um monte de coisa que no fim nem serve pra nada, nem dá certo na pele dela, e ela só ganhou dinheiro à toa. Então se elas virem falando pra vocês: não vou fazer o curso agora porque eu não tenho nada de maquiagem, você diz: não, agora é o momento certo pra você fazer, pra depois você comprar as makes. Gente, desculpa esses cachorros sacoando no fundo, mas aqui, olha, não tem o que fazer, né, gente? Eles acomam e paciência, preciso gravar. Vamos lá! Primeira etapa da aula, a gente inicia então com a preparação da pele, né, com a pré-maquiagem. Eu falo pra elas então a importância de a gente preparar a pele para receber a maquiagem. A gente que é maquiadora sabe a importância disso, mas muitas vezes elas não sabem. E eu sempre deixo frisado também que eu não sou dermatologista, então eu não sou uma autoridade para falar sobre o que ela tem que fazer na pele dela, mas eu gosto de deixar um basicão. Exemplo, ela limpar todo dia o rosto dela com sabonete específico para o rosto, específico para o tipo de pele dela, que é importante ela hidratar o rosto, também com um hidratante específico para o tipo de rosto dela, e que ela tem que usar filtro solar todos os dias. Esse é um basicão, né, que todo mundo deveria fazer. Também falo para elas a importância de não dormir maquiada, e que quanto mais bonito o aspecto da pele da pessoa, mais bonito fica a maquiagem, e que então é muito importante elas cuidarem, pelo menos com o básico. Falo também a importância da pré-maquiagem, o quanto o acabamento da maquiagem fica muito mais bonito quando a gente hidrata a pele antes. Por exemplo, que o simples fato de hidratar pode evitar a base de craquelar. Então eu faço uma introdução ali e nesse momento a cliente vai limpar a pele dela, você vai fornecer algum produto para ela fazer a limpeza da pele e logo depois ela vai hidratar, para a gente já preparar a pele dela para depois receber a maquiagem. Então essa é a primeira etapa da nossa aula. Preparação da pele. Finalizada a preparação da pele, a gente vai para o segundo passo da aula, que é falar um pouquinho sobre algumas características então da pele dela. Iniciando com o tipo de pele, a gente conversa um pouquinho sobre o tipo de pele que ela tem e quais são os produtos específicos para se usar no tipo de pele que ela tem e também qual que é a preparação correta para esse tipo de pele. Um exemplo, se a cliente tem uma pele muito seca, Zoe, por favor, minha filha. Deu a louca nas gatas hoje. Deu a louca no cachorro do vizinho e nas minhas gatas. Me desculpe. Me perdi. Vamos lá. Se a cliente tem uma pele extremamente seca, muito seca mesmo, aí às vezes ela chega e ela tem uma base mate lá na necessaire dela. Aí a gente vai explicar para essa cliente que a base mate é uma base feita específica para pele oleosa, que é uma base livre de óleo e que ela costuma ser muito seca. Então, se ela tem uma pele oleosa e ela faça uma base que é extremamente seca, o que é muito provável que aconteça? Que essa base craquele, vai marcar muitas linhas de expressão, não vai ficar bonita. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre as características da pele dela. As outras características que eu gosto de falar também é sobre o tom e o subtom da pele dela. Então a gente fala um pouquinho sobre subtom, faz o testezinho com a base para ela saber qual que é o tom correto de base para a pele dela. E logo na sequência a gente vai ensinar ela a encontrar a base correta
pro tipo de rosto dela. Nesse momento, então, a gente vai utilizar umas 3 cores, que são as mais próximas do tom de pele dela, vai falar pra ela sobre a importância da luz do ambiente onde a gente tá testando a base, porque às vezes a luz engana muito, principalmente nas lojas de shopping, que às vezes a gente vai comprar base, as luzes são muito amareladas e isso interfere muito na cor da base. A gente conversa um pouquinho sobre isso com elas, e também, se ficou alguma dúvida em relação ao subtom da pele dela, a gente pode utilizar então a base que deu certo pro rosto dela e fazer um testezinho com cores dentro dessa base para descobrir qual que vai harmonizar melhor com o tom de pele dela e com o subtom de pele dela. Então é muito importante isso. Também quero fazer um parênteses aqui. Se você não tem esse embasamento teórico básico sobre colorimetria e também brevemente sobre visagismo, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho, eu quero dizer pra vocês que eu tenho um e-book que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Que é sobre auto-make na teoria. Então, se você não sabe a questão de colorimetria, se você não sabe a questão de contorno de rosto, qual que é o melhor indicar para sua cliente, é importante que você saiba antes de dar curso de auto-make. Então, eu tenho esse e-book, ele tem um valor simbólico, ele é super baratinho e nele, então, eu apresento tudo que tu precisa saber na teoria antes de dar um curso de auto-make. Ele é muito completo e é muito baratinho, então se você não tem esse embasamento teórico, se você não tem esse conhecimento, o link tá aqui embaixo, tá? Você vai aproveitar muito ele é muito prático e muito fácil. Então, logo depois que a gente descobre o tom e subtom correto da base para o rosto dela, eu ensino então ela a aplicar a base no rosto. Eu costumo aplicar com um pincel língua de gato e depois dar acabamento com a esponjinha, mas isso vai depender da técnica de cada maquiador. Depois, a gente vai iniciar então a parte da iluminação e contorno, específicos para o rosto dela. Então é bem importante que a gente tenha uma noção, um conhecimento básico de visagismo, de contornos, para saber indicar o mais adequado para a nossa cliente. Feito então a parte de contorno de rosto e iluminação específicos para o tipo de rosto dela, a gente vai começar a selar a pele então. E nesse momento também a gente analisa se ela tem a pele mais seca, uma pele mais oleosa, para indicar qual que é a melhor forma de selar a pele dela. Se é uma pessoa que tem uma pele muito oleosa, a gente vai utilizar mais pó. Se é uma pele já mais sequinha, uma pele madura, a gente já utiliza um pó bem fininho e em menor quantidade, porque não tem o porquê a gente tacar um monte de pó em cima desse tipo de pele, né? Então é bem importante a gente ter esses conhecimentos técnicos também. Outra coisa que é legal, que eu já quero falar pra vocês também, é a questão de colorimetria, por exemplo. Se a gente pega uma cliente num curso de auto-make, que ela tenha, por exemplo, melasma, a gente precisa ensinar ela como a gente faz para primeiro neutralizar esse melasma, depois camuflar para poder passar a base em cima. Então é bem importante a gente ter essas noções de colorimetria, de harmonização de cores para poder passar esses conhecimentos para elas. Então, depois de selar a pele, a gente vem aplicando então o blush e depois o iluminador. Contorno de nariz também eu ensino, dependendo, né, se ela quiser aprender, se tiver necessidade. Outra coisa que eu também acho importante falar é que a questão do contorno, eu costumo ensinar ele em pó, porque é mais fácil para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, tanta técnica de maquiagem fazer. Mas, às vezes, as clientes já trazem, né, um contorno, às vezes em bastão, e ela quer aprender a utilizar. Aí, nesse caso, eu ensino também, mas costuma ser um pouquinho mais complicado. Mas também dá pra ensinar, então, se ela quiser muito aprender desta forma, a gente ensina também. Finalizada a pele, então, blush, iluminador, que iluminador é gosto, né? Tem gente que gosta de encher, tem gente que gosta de passar só um pouquinho. É legal dizer que pele acneica e pele mais madura não é legal passar muito iluminador, porque geralmente parece que aparenta mais, sabe? Se a pessoa tem acne e ela passar muito iluminador, parece que a acne aparece mais. Então é legal a gente indicar que é mais legal utilizar menos, mas no fim a decisão final sempre é dela, né? E aí eu finalizo então com a bruma. Neste momento, aqui um pulo do gato, porque eu tenho a bruma da minha marca. Então eu sempre utilizo a bruma da minha marca para finalizar a pele, mostro a importância de se utilizar uma bruma, como fica muito mais bonito, muito mais fresh a pele depois. E geralmente eu acabo vendendo a minha bruma, porque elas gostam muito do efeito que dá, o acabamento que dá com a bruma. E sempre que eu
passo a bruma no rosto delas, depois que seca, elas amam o resultado e a grande maioria, tipo 80%, das minhas alunas de automake compram. Então aqui tem mais uma dica pra vocês. É legal vocês terem, pelo menos assim, alguns produtos básicos de make no estúdio de vocês, como por exemplo, sombra de sobrancelha, pincelzinho chanfrado, pincelzinho de base, esponjinha, porque às vezes as clientes não têm esses produtos básicos. E se você tem ali no seu espaço para oferecer para ela, ela já vai adquirir contigo. Então aí é uma dica muito legal se você tiver algumas coisas básicas para vender para ela, e também você consegue faturar um pouquinho mais. Então a gente finaliza a pele e aí a gente inicia a parte dos olhos. Então, as técnicas de olhos, geralmente eu gosto de ensinar para elas umas técnicas mais simples. Então eu dou duas opções. Ou a gente utiliza então duas cores, né, para fazer um esfumado, uma transição com duas cores. E a gente utiliza uma cor mais clarinha em toda a parte externa e uma cor mais clara na parte interna. Ou então a cor clarinha na parte externa, escurece só esse cantinho externo e vem com uma cor mais clara aqui no cantinho interno. Não sei se vocês conseguiram entender, mas eu dou essas duas opções. E aí a gente analisa a proporção de olhos das clientes. Porque se ela tiver olhos muito afastados, a gente vem então trazendo a cor escura até o cantinho interno para dar essa impressão de que aproxima o olhar dela. A mesma coisa, se a pessoa tiver o olho muito próximo, muito junto, a gente vem clareando bem esse cantinho interno para a gente conseguir abrir esse olhar. Então aqui tem mais uma coisa que é importante vocês saberem, né? A questão de proporção de olhos, que também tem lá no meu e-book. E aí, a partir do momento que a gente escolhe a melhor técnica para o olho dela, a gente então faz esse esfumado, eu ensino como esfumar as cores, como fazer a transição. Ela escolhe a cor, mas a gente já analisa qual cor fica melhor, combinando então com o subtom de pele dela. Depois, a gente vem traçando o delineado, que eu ensino, mas eu sempre gosto de frisar que delineado é prática. Ou seja, não existe uma chave mágica onde ela sente na cadeira do meu estúdio, faça um delineado e a partir daquele dia ela vire a mestre do delineado. Isso não existe. Delineado é prática, mas eu ensino alguns macetes, né, que facilitam então fazer o delineado mais gatinho, ou então se ela tiver um olho que tem olhos que não dá certo o delineado gatinho. E aí a gente explica pra ela também durante a aula isso. Depois eu ensino a fazer o esfumado embaixo, que eu utilizo as mesmas duas cores que a gente utilizou em cima, ensinando como fazer a transição. E depois a gente aplica o cílio postiço. Então o cílio postiço é uma coisa que elas têm às vezes um pouquinho mais de dificuldade, mas muitas das vezes em casa elas não esperam a cola secar, e aí às vezes elas têm muita dificuldade por isso. Eu gosto de deixar um espelho também bem próximo do rosto dela, porque quando o espelho tá bem pertinho fica um pouquinho mais fácil da gente conseguir aplicar. E depois a gente finaliza ou com lip tint, gloss, ou então um batom, que aí eu ensino ela a fazer o contorno bem certinho da boca. Aí eu mostro pra ela o resultado final da maquiagem e depois a gente tem a opção de transformar esse olho num olho mais noite. Geralmente elas querem transformar esse olho num olho mais noite. E aí como é que a gente transforma esse olho num olho mais noite? Geralmente a gente pode intensificar um pouquinho mais a segunda cor que a gente utilizou de sombra, deixá-la um pouquinho mais forte e aplicar pigmentos e glitter. Então, se a cliente optou por vir até o cantinho interno com a cor mais escura, a gente fez um smoke e aí a gente faz um smoke glitterinado. Eu aplico glitter em toda a pálpebra dela. Ou então, se a gente tem a opção onde ela deixou o cantinho interno mais clarinho, a gente vem aplicando um pigmento ou um glitter do início até o meio do olho. E aí, gente, dá um efeito totalmente diferente na maquiagem. Elas amam e geralmente se elas não têm algum compromisso pra ir depois da aula, elas dizem que elas têm que ir nem que seja comer uma pizza pra aproveitar a maquiagem, porque realmente transforma e enche os olhos. E, gente, essa é a estrutura do meu curso de automake. Elas amam, simplesmente as clientes costumam amar o curso. Aí eu deixo um tempinho no final para elas tirarem demais dúvidas que elas têm, se elas querem indicação de base, se elas querem indicação de pincel, se elas querem anotar
os pincéis que a gente utilizou durante a aula. E aquele manual que eu dou no início, geralmente ele serve também de bloquinho de anotações, porque elas podem ir durante toda a aula anotando várias dicas que a gente dá. Eu também sempre me deixo à disposição para depois do curso, quando elas forem comprar algum produto de make, se elas tiverem dúvida, elas podem me chamar, que eu sempre auxilio elas, então. E também forneço cupom de desconto numa loja que eu tenho parceira de 15%. Então, se elas precisarem comprar produtos de maquiagem depois do curso, eu já tenho esse cupom que eu forneço para elas. Então, antes da gente ir para a parte final do vídeo, eu já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo se você gostou, para você se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão entrar. Vai ter muito vídeo bacana, inclusive de como atrair noivas, que eu sei que é um assunto que interessa muito vocês, e também como tirar foto de maquiagem. Então não perde tempo, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo. E vamos falar então sobre uma estratégia que na verdade foi uma estratégia que aconteceu por coincidência quando eu lancei meu curso de automake, mas deu super certo e eu consegui atrair muitos clientes. Como funcionou? Então, inicialmente eu tinha a ideia de que eu queria fazer o curso de automaquiagem, lançar ele como uma novidade, e eu tinha em mente que eu queria fazer o curso no valor de R$ 149,90. O curso seria individual ou em dupla. E eu pensei assim, bom, eu vou anunciar por esse valor, mas eu vou fazer uma ação de lançamento onde eu vou dar um desconto no curso. Então eu já tinha em mente que eu queria colocar o valor de R$ 99,90, o curso individual, tá? É um valor mais baixo, mas eu não tinha muito custo para fazer. As clientes geralmente levavam os materiais delas. Eu comprei bases da Mary Kay, aquela linha Edge Play, numa promoção tipo por R$19,90, uma base ótima, principalmente para curso de automake, que a gente não quer uma base com qualidade excelente. Então eu não tinha um custo muito alto, então pra mim valia a pena. E eu iria ganhar na quantidade. E aí olha o que aconteceu. Umas 3 semanas antes de eu lançar o curso, a influenciadora digital aqui da minha cidade que trabalha comigo fez um vídeo onde ela se maquiava, ela mostrava como ela se maquiava e os produtos que ela tinha. Só que ela não tinha muito conhecimento de maquiagem, também não tinha muitos produtos. Então o vídeo ele ficou mais um vídeo de humor, assim, ficou muito engraçado. E ela realmente não sabia, não tinha assim muita base de como se maquiar. E aí, algumas semanas depois, eu já estava estruturando meu curso de make, tinha um tempo, eu já estava montando a estrutura dele. Isso que eu apresentei hoje pra vocês, eu fiquei meses estruturando, escrevendo o manual, montando o certificado. E aí eu disse pra ela, vamos fazer o curso de automake. E aí no curso a gente gravou, fez fotos e ela arrasou, tipo, ela foi super bem na aula, a maquiagem dela ficou linda. Depois disso a gente fez várias outras aulas, mas tipo, ela pegou super bem e ela começou a praticar muito depois. Quando ela postou essa foto do depois que ela aprendeu, depois que ela fez o curso de automake, ficou uma coisa tipo, não é possível. Tinha gente que nem acreditava, tinha gente que achou tipo assim, não é possível que foi ela que fez. E a gente nem tinha combinado, gente, foi uma coisa assim que aconteceu por coincidência, mas já fica de dica pra vocês. Quando vocês forem lançar o curso de automake de vocês peguem uma influenciadora da cidade de vocês, peçam pra ela fazer um vídeo mostrando as dificuldades que elas têm em se maquiar, e aí tipo 2, 3 semanas depois, elas vão e fazem o curso de automake contigo, e aí elas vão arrasar, vocês vão ver o quanto de gente que vai procurar o curso de vocês. E aí deu super certo, a gente fez essa campanha por R$ 99,90 o curso, e aí ele era individual ou em dupla. Teve um trio que eu fiz, que foi uma mãe e 2 filhas que quiseram fazer juntas, mas geralmente era em dupla, eu sempre juntava 2 meninas pra fazer o curso. E gente, nesse primeiro mês, que foi fevereiro do ano passado, que eu lancei o meu curso de automaquiagem, eu atendi um total de 32 alunas. Vocês já podem fazer as contas aí, que isso dá um valor de R$ 3.200. Somente de curso de automake, tá? Lembrando que eu também sou designer de sobrancelhas, eu também fazia maquiagem, penteados. Então assim, só do curso e sem contar com as brumas, tá? Que como eu disse pra vocês, 80% das pessoas que fizeram o curso de automake comigo compraram a minha bruma. Então, a grande maioria das meninas dava tipo R$130, porque acrescentava o valor da bruma. Então, fazendo um cálculo aqui brevemente, a cada 10 meninas que compravam a bruma, era R$300 a mais.
Então, assim, deu muito certo. Depois eu também fiz parceria com outras influenciadoras digitais para fazerem o curso de AutoMake. A gente fazia um antes e depois, gravava uns videozinhos. Então foi feita uma divulgação muito bacana e rendeu muitos frutos. E o curso, a estrutura dele, como ele ficou, encantou muito os clientes. Então aconteceu de ter muita indicação também. Então às vezes ia uma menina e depois ela indicava uma amiga, ela indicava a irmã, ela indicava a mãe. Então teve muita indicação do curso de automake. Eu tenho até hoje, inclusive, muita indicação no curso de automaquiagem. E foi assim que eu consegui fazer estourar o lançamento do meu curso de automake. E foi essa a estrutura que eu utilizei. Então eu quero te agradecer se você assistiu esse vídeo até aqui, que você possa ter aprendido muito nele, que você consiga bombar demais o seu curso de automake. Lembrando que agora que a gente tá na pandemia, ele é uma ótima opção pra gente não ficar com a agenda vazia, uma vez que a gente não tá tendo muitos eventos, né? E que você arrase, que você dê muito curso e ganhe muito dinheiro. E se você tem dificuldade na questão da teoria do curso de automaquiagem, não se esquece que eu tô deixando linkado aqui embaixo o meu e-book que vai ter tudo o que você precisa saber. E caso você não tenha ainda vontade de dar curso de automake, mas queira aprender um pouquinho mais sobre colorimetria e visagismo, esse e-book é pra você também. E a aula de hoje era isso. Beijinhos!